Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre João Fonseca e falar sobre a derrota de ontem. Eu acho que merece um reforço do vídeo que eu fiz ontem sobre o jogo contra o Inácio Buzzi, né? Que a derrota é preocupante, que esse início de temporada é preocupante e que parte do progresso da temporada passada foi perdido, né? Porque qual era o maior progresso que ele fez? Ser cabeça de chave para os grandes torneios. Ele só aproveitou isso no Australian Open, porque no Australian Open, estando entre os 32 melhores, ele poderia garantir não enfrentar um cabeça de chave até a terceira rodada. Não pôde nem usufruir tanto disso porque ele caiu logo de cara pro Elliot Spizzirri, né? Mas a verdade é que, assim, ele não defender o título em Buenos Aires e não ter aproveitado uma chave fraca que o Rio de Janeiro tá tendo, né? Porque a verdade é essa, não é uma grande chave, os principais nomes foram eliminados, né? Tipo, sobrou ainda alguns nomes interessantes, como é o caso do Tabilo, do Berrettini, que a gente sabe que sabem jogar tênis muito bem, né? Tem outros nomes ali que a gente pode elogiar, que são bons jogadores de saibro, mas francamente, né, tipo, na fase atual de todos esses caras, né, você tem mais expectativas em cima do João do que neles, né, e chegar em Indian Wells já tendo que voltar a jogar a primeira rodada porque não é mais cabeça de chave, né, não é uma boa notícia, né, ainda mais pelo fato de que, assim, ele vai enfrentar um cabeça de chave logo na segunda rodada, e aí o sorteio pode ser benevolente ou não, pode ser que ele enfrente um Draper de novo, pode ser que ele enfrente o Alcaraz, pode ser que ele enfrente o Sinner, pode ser qualquer coisa logo na primeira rodada. Não é legal já acontecer isso desse jeito. E é um início de ano preocupante. Muitas pessoas falam pela saúde física, perdeu 2 preparatórios antes do Australian Open, problemas nas costas. Mas eu não acho que o problema dessas derrotas contra o Tabilo e contra o Buzzi se relaciona muito ao lado físico. Se relaciona uma coisa para mim que já foi um problema na temporada passada, que é a falta de paciência, a falta de construção de ponto, né? Principalmente nesses jogos que ele não tá se sentindo confortável e tão confiante, né? Porque eu acho que o Djokovic já ensinou muitas vezes, né, como jogar nos momentos difíceis, que as coisas não estão funcionando, entende? Coloca a bola dentro de quadra, vai explorando o seu tempo ali para conseguir recuperar a confiança, né? Não dá ponto de graça, né? Tipo, usa os seus pontos fortes no momento certo, entende, né? Não vai tentando jogar além do limite. Tem uma frase do Schumacher que eu acho ela fantástica, ela acho que foi usada até no documentário da Netflix, né? Que assim, você tem que achar 100% do seu limite e 100% do limite do carro. Nem acima e nem abaixo. É ali que você encontra 100% de perfeição. É muito da hora essa frase dele, né? Que assim, você tem que achar um balanço, né? E quando o momento não tá bom, o balanço é menos é mais. Porque se você tenta jogar como se você estivesse lá pintando linha e errando, você tá dando ponto de graça pro adversário. E ontem foram quase 50 pontos de graça dados pro Buzzi, porque ele cometeu quase 50 erros não forçados. E assim, ser agressivo nem sempre é, tipo assim, uma ideia de, tá dando certo, etc, né? Tipo, às vezes você vai ter que jogar um pouquinho mais cadenciando, esperando o momento certo. E muitos pontos o João conseguiu fazer no jogo esperando, aceitando a troca, etc, né? E até porque ele tá enfrentando um cara que tinha muita dificuldade de acelerar os golpes, né? O Buzzi não é um cara que tinha potência, tanto é que os golpes mais rápidos dele era quando o João dava pancada e aí ele usava a velocidade do golpe do João para acelerar o dele, né? Então assim, ele tinha que usar isso a favor dele, mas ele não fez essa leitura de jogo e eu não acho que ninguém ali na comissão também passou esse tipo de mensagem, etc, né? Mas aí eu também não quero fazer um ataque aos caras, porque assim, muita gente vai falar que não são competentes, tudo isso, mas a verdade o cara com 19 anos do jeito que tá ali, tem muito mérito da comissão tática ali, a comissão técnica dele não é ruim não, eu não acho de jeito nenhum, as pessoas estão exagerando nisso, né? Isso não quer dizer que assim, eu seja contra a ideia de um dia você ir atrás de um técnico que traga coisas novas pro jogo, isso é outra história, entende, né? Tipo, se eu não sou a favor de uma troca agora, né? Porque eu acho assim, muito prematuro. Teve 2 meses ruins, agora tem que trocar? Não é isso, né? Quando a Bia, por causa assim, da troca do Rafa Pacciarone, eu defendi porque já era um ano todo ruim e agora a situação tá piorando. Então, assim, aí eu falei, tá na hora, né? Mas assim, trazer novas ideias, né? Tipo, tem que ser uma ver se a situação continua, se as coisas não melhoram, se elas não evoluem. Mas sabe o que é a questão que eu quero falar? Tipo assim, as pessoas têm que criticar pensando assim que é pelo bem do jogador, né? Tipo, as críticas elas têm que ser construtivas e até porque assim, se a gente quer o bem do cara, não é só passar a mão na cabeça e falar isso é parte de um processo, porque isso parece desculpa esfarrapada para um jogo que teoricamente assim deveria ser do João, porque ele é melhor jogador, porque ele tem mais talento, etc. Porque algumas derrotas não são
partir de processo, né? Tipo, essa derrota simplesmente jogou mal. Ele jogou mal, teve a pior estratégia, teve a pior tática e foi derrotado. Não acho que é um mistério nisso, né? Essa não é uma derrota por falta de experiência, porque, como eu disse, ele tem mais que o dobro de jogos nível ATP do que o Inácio Buzzi, então não é falta de experiência. A idade não é métrica de experiência, sim a quantidade de vezes que você teve em quadra. Então, pra mim, assim, ela é preocupante porque a gente quer ver evolução. E pra mim, o maior problema do João é tático. Eu acho assim, ele é um cara que confia demais nos recursos ofensivos dele, que são muito bons, mas a questão é, quando não tá 100% encaixando, ele comete muito erro e dá muito ponto de graça. E ao invés dele jogar um pouco mais dentro dos limites, ele continua indo pro limite, continua dando ponto de graça. E assim, pra mim, como eu disse, o que representou o jogo ontem foi a chance que ele tem de devolver a quebra no terceiro set, no segundo saque, que ele tenta devolver igual o Bublik, igual o Federer. O Federer fazia muito isso, né? Tipo, numa devolução, tentar intimidar o adversário subindo lá em cima. Só que o Federer tinha uma mão, né? Tipo, o próprio Bublik tinha uma mão que o João, pra mim, não tem nisso tudo, né? Tipo, o João tem mais capacidade de aceleração que o Bublik, mas o Bublik tem um talento natural pra fazer esse tipo de golpe que, pra mim, assim, ali era a hora de fazer o cara jogar a responsabilidade pro outro lado também, né? E assim, é uma coisa que ele não fez nesses momentos de pressão. Faz o cara jogar, né? A pressão tá do lado dele, a responsabilidade tá do lado dele. Então, esse tipo de situação me deixa um pouco frustrado, porque foi o pior dia do ano pro João perder um jogo como esse. Porque os três outros nomes que são comentados da nova geração ganharam e ganharam de alguma maneira que, assim, acaba virando contra o João. O Leonard Tim não teve um jogo maravilhoso contra o meu amigo Kecmanovic. Inclusive, teve muito próximo de perder o jogo. Kecmanovic teve um momento que ele sacou pro jogo. Aí que tá a questão, o Tim quebrou de volta, né? O Tim foi lá e conseguiu buscar. Porque o Tim é um cara que mentalmente tá mais pronto que o João. Isso eu não acho errado falar. Entende? Isso é uma coisa que as pessoas têm que aceitar. Às vezes, você não vai ser o melhor em tudo. Mentalmente e taticamente, o Tim é mais versátil do que o João. Aí você vai lá pro Arthur Fios, né? Aí vira o pior, né? Porque o Fios, ele. Aí também, mas eu não sei se o João tem condições de bancar um Goran Ivanisevic como técnico, né? Porque o Fios já tem título. Mas, assim, o João também tem título, né? Mas o Fios já tem uma carreira um pouquinho mais longa na ATP, então ele deve ter conseguido um pouquinho mais de dinheiro, né? Mas o Ivanisevic é o técnico agora do Fios, né? E ele ganhou do Luan, que é um baita tênis quadrador, jogando bem pra caramba, né? Pô, foi uma partida do Fios, foi impressionante. Foi uma das melhores que eu vi dele, sinceramente, né? Mas o pior de tudo é o Menzik, né? Porque as comparações mais diretas sempre foram com o Menzik, porque o Menzik é o mais bem ranqueado de todos eles, né? E é o cara que já tem o maior título entre todos eles, né? O Menzik já ganhou o Masters 1000, né? E a verdade é, o Jakub Menzik é, pra mim, o maior talento desses caras aqui. Tipo, o que ele é capaz de fazer dentro de quadra, etc. O João pode ser o cara que tem a bola mais rápida. Isso, bacana, isso é coisa importante. Isso não é, assim, dispensável, etc, né? Tipo, isso é importante, etc. Mas pra mim, o Menzik é o cara que tem mais talento. Pra mim, assim, ele concilia grandes recursos ofensivos com uma movimentação muito boa. Ele é um cara que consegue partir tanto para ganhar pontos mais curtos com saque, como é capaz de sustentar pontos mais longos. Se não fosse assim, ele não ganhava do Sinner, entende? Ele não ia ganhar do Sinner só tendo um saque. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Ele tem um saque bom, maravilha, mas ele tem que jogar ponto de troca, ele vai ter que quebrar o saque do Sinner. Você não quebra o saque do adversário sacando, né? E ele conseguiu quebrar o saque do Sinner 2 vezes no terceiro set, né? E assim, jogou muito tênis, ele soube ser paciente, soube aguentar o jogo também no backhand, né? E os problemas do jogo do Menzik, tipo assim, o forehand é mais regular, esse tipo de coisa, são coisas que têm conceito, são golpes que têm potencial, né? O Fritz é um exemplo de um cara que tinha um forehand que não era bom e virou um dos melhores da atualidade, né? Isso é o trabalho que o tenista vai fazer com tempo, com técnica, etc. E assim, essa vitória do Menzik, um jogo grande desses, né? Tipo, é uma demonstração de um cara que tem um talento muito grande e que teve a cabeça para entender o que precisava fazer dentro de quadra para superar um dos maiores obstáculos da atualidade, que é o Sinner. Ah, o Sinner não jogou tão bem. Ele jogou melhor que o Buzzi, gente. Eu acho que assim, não existe um mundo que você fala que o Sinner numa quadradura é um adversário mais acessível do que o Inácio Buzzi no Saibro. Entende? Não encaixa, né? Tipo, um tetracampeão de slam. O cara tava ali na fase ruim dele, a semifinal de Australian Open, perdendo em 5 sets pro Djokovic, né? Não dá, não dá. É tipo, não tem como negar que foi um dia ruim pro João e foi um dia muito bom pros rivais de geração dele, né?
E eu não acho que, assim, as pessoas vão falar, porque os outros são mais velhos do que ele, tipo assim, menos de um ano mais velhos, né? Também não vamos também tratar como se fosse uma diferença grotesca, etc. Porque dependendo de como cada atleta leva a carreira, né? Isso não vai fazer diferença nenhuma, entende? Tipo, como cada atleta vai cuidar do físico, como cada atleta vai trabalhar do ponto de vista tático, técnico, etc, né? Tipo, essa diferença de idade pode acabar se tornando muito supérflua. Então, vamos ver aí o que a gente vai ter de lições aprendidas nesse torneio. Se não me engano, o João agora só volta no Masters 1000, né, de Indian Wells. Aí, tipo, porque ele não deve pedir convite para Acapulco, não deve pedir convite para Santiago. Não sei, pode ser que peça, né? Eu, se tivesse a oportunidade de pedir um convite, eu pedia para Acapulco, né? Eu, inclusive, defendo essa ideia de que se eu fosse o João, eu já teria me inscrito para Acapulco antes. No caso de ter uma eliminação precoce no Rio, aí pode ir para Acapulco, joga em quadradura antes de ir para o Masters 1000 de Indian Wells. Pelo menos já tem um ritmo em quadradura antes de chegar num dos torneios de quadradura que inicia essa gira dos Masters 1000. Mas, verdade seja dita não é um bom jogo. Não acho que perder repetindo os mesmos problemas seja parte de processo nenhum. Porque, assim, se ele perdesse, mas fosse um jogo que ele testasse coisas diferentes, né? Que, assim, ele tivesse feito os ajustes, etc., era uma coisa. Mas ele perdeu porque, assim, os erros que ele cometeu no momento que ele começa a levar a virada, ele continuou cometendo até o fim do jogo. E isso é o tipo de coisa que eu não consigo passar pano de jeito nenhum. É o tipo de coisa assim, tipo, você perder, mas você fez lá, eu tentei ser mais agressivo com forte, tentei fazer essa mudança aqui, e aí eu consegui em um certo momento ali incomodar um pouco mais, etc. Aí é justo, entende? Eu não vou ser o cara que vai chegar lá, por exemplo, igual o Aliassime, né? Tipo, teve o primeiro set horrível contra o Sinner lá no US Open e fez ajuste, o jogo ficou muito mais difícil, né? Aí eu não vou julgar, né? Tipo, o cara tentou, fez as mudanças, tentou incomodar, aí ok, né? Tipo, o cara tava levando uma surra e depois mudou o jogo, né? Não é o caso, ele tava ganhando o jogo tava na mão dele, ele começou a errar e não parou. Então, eu acho que, assim, falta paciência, muita afobação, isso não é uma coisa boa, e a verdade é que, assim, ele tem que trabalhar mais essa questão de ajuste no jogo, né? E assim, muito problema físico. Olha, gente, ele tem 4 partidas no ano, em 2 meses, né? Tipo, eu não consigo olhar assim com bons olhos se é verdade, que ele tá ficando cansado por 4 partidas. Tem as partidas de duplas. Nenhuma delas foi uma maratona, não foi um jogo longo, físico, etc. Ainda mais porque nas duplas no ATP 500 não tem juice, né? 40 iguais vira ponto de game, né? Aí quem ganhar o ponto ganha o game. E não tem terceiro set de longo, é um tie break, igual o Lever Cup. Então, assim, e olha que a Lever Cup tem juice, né? Então, sinceramente, é uma partida que me preocupa. Eu queria ter visto algo diferente, né? Que perder do jeito que ele perdeu me incomodou bastante, né? Porque foi um jogo assim que você via que ele podia ter ganhado se não errasse tanto, se não tomasse tantas decisões erradas durante a partida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.